Agora sim, oficialmente ao vivo aqui pelo Instagram, mas também vai para o YouTube, tá bom? Você que está assistindo pelo YouTube, Shalom, a paz do Senhor Jesus. E vamos falar do que eu fui chamada para falar. Reino de Deus, Evangelho, vinda de Jesus, arrebatamento. A boca, ela fala do que o coração está cheio. Eu conheço gente do mundo, né, da minha época de mundo, que fala, poxa, essa menina não tem outro assunto, que coisa chata. Mas é isso que eu tenho dentro de mim. Eu posso falar daquilo que eu vivo e eu realmente vivo isso. Também quero falar do jejum como Casa de Oração Filadélfia Israel, que faremos amanhã, em prol de toda a nação brasileira, em prol do nosso presidente, amado, querido Jair Messias Bolsonaro, desejado para um momento como este. Como oramos, né, para ter um líder como este nessa hora. Já é a última hora, filhinhos, como o apóstolo João deixou escrito, né? É a última hora, então, graças a Deus a gente tem um líder temente ao Senhor. Um líder que vence as suas batalhas de joelhos, de jejum, amém? Então, quero também passar uma palavra que me foi revelada especificamente para este ao vivo. E vamos que vamos, né, amores? Porque o rei está voltando e a gente tem que estar preparados como nação, como pessoas, amém? E eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. O Brasil, ele foi escolhido por Deus para o último avivamento pré-arrebatamento. Isso é promessa. Quem não viu a profecia da Stacey Campbell em Toronto, no Canadá, falando que para o resto do mundo o Brasil estava como o filho dela ficou um tempo, amém? Paralítico, e todos diziam não vai voltar a andar. Quebrou o pescoço, lesionou a medula, não vai voltar a andar. Mas o filho dela voltou a andar sem sequela nenhuma. E ela disse que isso estava sendo prometido à nação brasileira. E todas as vezes que as circunstâncias me levam a crer que tá tudo dando errado pro Brasil, sabe? Eu lembro dessa promessa. E eu vejo Deus ali, naquela mulher, naquele momento. E eu creio que essa é a vontade de Deus para o Brasil. Que ele ande, que ele corra sem sequela nenhuma. Que ele seja realmente um modelo de uma nação que se arrependeu e se prostrou ao Senhor Jesus, com tudo que tem, com tudo que é. Aleluia, glória a Deus. Então, eu vou passar a palavra aqui, tomando aqui um chazinho gelado. E eu vou passar a palavra para vocês. Vou falar primeiro do jejum, né? Então, como é que a gente vai fazer? Como Casa de Oração Filadélfia Israel. Vamos fazer 6 horas de jejum, só na água. E nessas 6 horas, claro, tem que ter tempo de abrir a palavra de Deus, tem que ter tempo de adorar ao Senhor, tem que ter tempo de clamar, de joelhos, de orar, porque jejum sem oração é só dieta, tá bom, gente? Então, é preciso a gente dedicar neste tempo. Obviamente que não vai ser o tempo todo, mas tem que dedicar nesse período um tempo para ler a palavra, um tempo para orar, um tempo para adorar a Deus. Então, vai ser 6 horas, na verdade vão ser 6 horas, mas tem que pegar os horários de guerra. Então, vai ter um grupo jejuando de 6 da manhã à meia-noite, tá? No dia de amanhã é dia 5 de abril, né? De 2020. A gente vai... Então, vai ter um grupo que vai começar de 6 da manhã ao meio-dia, certo? Porque aí pega quais horários de guerra? O de 6 e o de meio-dia. Aí depois vai ter outro grupo de meio-dia às 6 da tarde, que pega os horários de meio-dia, 3 horas, que é horário de guerra também da tarde, e 6 da tarde.
E vai ter outro grupo de 2 da tarde às 8 da noite, que pega os horários de guerra de 3 da tarde, 6 da tarde, tá? E vai ter outro grupo de 6 da tarde à meia-noite, tá bom? Então, se você quiser participar, fique à vontade, entre conosco, tá bom? Deixa o seu número com DDD, ou aqui nos comentários, quem tá ao vivo, ou por direct, que aí você entra no grupo e participa conosco amanhã. A gente vai estar durante todo o dia 5 de abril em oração, em leitura da palavra, em jejum, em súplicas, e eu tenho certeza que o Senhor fará uma coisa inimaginável na nação brasileira, porque é a primeira vez que a gente tem um presidente que convoca um dia de jejum e oração ao Senhor Jesus. Isso é inédito no Brasil. Isso é resultado de oração. Isso já é resultado de um povo que ora, que jejua, que clama há anos pelo Brasil. Amados, eu morei 1 ano nos Estados Unidos, entre 2007 e 2008. E ali naquele 1 ano, Deus falou muito comigo sobre o Brasil. Ali começou o meu ministério em prol da nação e eu não era convertida. Eu era cristã, sempre criei que Jesus era Deus, porém não era batizada, não tinha uma vida com Deus, não tinha santidade, enfim, eu era uma ímpia. E Deus começou a plantar em mim, sabe, um amor pelo Brasil. Deus começou a me mostrar que a coisa não era como taxavam sobre o Brasil. Sempre a gente ouve falar que o Brasil tem uma saúde péssima, um sistema de saúde péssimo, que o Brasil tem... que o Brasil é péssimo em tudo. A gente cresce ouvindo isso. Isso é algo demoníaco, com certeza. Porque quando eu morei ali, eu vi coisas piores em relação à saúde. Eu fiquei doente ali, uma doença contagiosa. Eu tive catapora. E nem consulta me fizeram. Assim, me consultaram por telefone, na verdade. Mandaram o laudo por baixo da porta do hotel, me trancaram 14 dias num quarto de hotel. Então, assim, eu vi ali a frieza, eu vi ali o despreparo, e eu comecei a valorizar o Brasil nos mínimos detalhes, meus amores, nos mínimos detalhes. Desde o nosso clima, principalmente aqui no Pará, onde eu moro, em Belém, que é a capital do Pará, porque eu comecei a ver coisas ali que realmente paravam o povo. Por exemplo, uma nevasca, um acidente numa estrada dali é muito pior do que no Brasil, porque ali são freeways, então você é obrigado a ir a 120 por hora. Então, quando acontece um acidente, é muito mais fatal. E eu comecei a ver, nossa, o Brasil é organizado, sim. O Brasil, ele pensa no outro, o Brasil, ele pensa no ser humano. Jamais no Brasil me deixariam sem médico, sem remédio, numa situação de catapora, onde eu tinha febre alta. E isso aconteceu comigo ali, no ano de 2007. E depois eu passei por várias outras coisas, irmãos, várias outras coisas, que eu conto isso no meu canal. Tem lá, meu testemunho au pair. Joguem isso lá no YouTube e vocês vão ver tudo que eu passei. Não foi fácil, mas o que o Senhor Jesus queria ali já plantar uma realidade sobre a minha nação, sobre o meu chamado, sobre o meu propósito de vida, que era sim ser uma intercessora da nação brasileira, uma intercessora do norte, que também é muito desacreditado, o norte do Brasil. Sabe, as pessoas têm uma péssima mania de achar que o Brasil é Rio e São Paulo. No máximo Brasília, sabe? E não é. E definitivamente é muito mais do que isso. São 26 estados e um Distrito Federal. Então, o Senhor começou a me mostrar o lado bom do norte. O Senhor começou a me mostrar o lado bom de ser de uma terra que é quente o ano todo. Que aqui de madrugada faz o quê? 25 graus, gente. Nosso frio aqui é 22 graus. Sabe? Belém não chega nem a 20 graus, nem de madrugada. Então o Senhor começou a me mostrar coisas que eu não valorizava e que hoje eu valorizo muito.
chove todo dia aqui, sabe? A chuva, ela é bênção. A chuva, ela é sinal de bênção, ela é sinal de produtividade da terra, da colheita. E são coisas que a gente não valoriza. Só que lá fora, eles valorizam, porque eles não têm. Então, assim, eu nem sei por que eu tô falando isso, sabe? É Deus aqui me tocando para que a gente valorize mais a nossa nação. E agora, nesses tempos de corona, o nosso sistema de saúde, a gente tem visto que não é tão péssimo como a gente sempre ouviu, perto do que está acontecendo na Itália, perto do que está acontecendo até na Inglaterra, sabe, Estados Unidos. Então, muita coisa está vindo à tona através deste caos. E quem é sensível, quem é espiritual, consegue ver, consegue discernir. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. E eu sou uma pessoa extremamente espiritual, sabe? Tudo eu vejo o Espírito Santo no meio, tudo eu vejo o agir de Deus. E eu tenho certeza que o Brasil, ele vai se recuperar rápido deste caos. Não só economicamente, mas principalmente espiritualmente. Principalmente na alma de cada brasileiro, nas emoções. E a gente está buscando o melhor caminho, que é o caminho da oração, que é o caminho do Senhor. Amém? Então vai ser assim, 6 horas, durante o período de 6 da manhã à meia-noite. Então você escolhe as 6 horas que você vai jejuar dentro deste período de tempo. Amém? Então eu quero te convidar, sabe? Entra com a gente como casa de oração. Eu tenho certeza que o inferno vai tremer, vai ser abalado e Jesus fará, irmãos. Jesus fará, porque Ele é Deus. Amém? Então, quem gostaria de entrar com a gente no jejum? Digita aí, eu quero saber, e me manda um direct com o seu número, já direto o número, tá? Que aí eu já adiciono direto na agenda e no grupo de WhatsApp da Casa de Oração Filadélfia Israel. Já direto, por exemplo, DDD aqui é 091, então eu coloco 919 e o número. Só isso por direct, tá bom? E a palavra, olha a palavra que o Senhor me deu para este live, gente. Olha a palavra que o Senhor me deu para este preparo antes do jejum, antes do dia de oração, de súplica. Olha, a Lívia tá falando que quer entrar. Eu no primeiro turno até meio-dia. Então você tem que começar às 6 da manhã, tá, Lívia? Não pode pegar horário de sono nesse jejum. Por quê? Porque é um jejum coletivo nacional. É um jejum de guerra espiritual. Então a gente tem que estar acordado. Existem jejuns que você pode pegar o período de sono, mas não é o caso desse. Então, por exemplo, se você não vai acordar às 6 horas da manhã para iniciar o seu jejum com um copo d'água, com oração, com louvor, não começa de 6 da manhã, tá? Aí você pode começar, por exemplo, 10 da manhã e conta 6 horas, né? 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4. Você vai até 4 da tarde, tá? Que aí você pega o período de meio-dia, de 3 da tarde, que já são 2 horários de guerra, tá bom? Então faz assim, da hora que você acordar, despertar, você tomar o seu café, e aí você entrega com um copo d'água e começa a contar 6 horas, tá bom? Então deixa teu número pra mim, Lívia, por direct, que eu vou te colocar no grupo, tá bom? E quem mais quiser, e eu vou passar a palavra que eu tirei para esse jejum nacional. Olha só. Foi em Colossenses, o capítulo 2, tá? E os versos 13 ao 15. Olha só o que o Senhor revelou. Ele perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a dívida que nos era contrária. Meu Deus, gente, que coisa forte. Ele a removeu pregando-a na cruz e despojando os poderes e autoridades das trevas, promoveu um espetáculo público, triunfando sobre eles. Então olha o que ele está prometendo para o Brasil.
Olha o que ele está prometendo, gente. Ele está dizendo, Senhor Jesus, que ele perdoou as nossas transgressões. Ele cancelou a dívida que nos era contrária. A dívida que nos colocava como devedores. Tira labassuri alamandras, oh, rica de labassuri aleiras. Ele cancelou, tira lababababassou, me que ne faze alamandras. Ou seja, nós não somos mais devedores. Ele removeu essa dívida pregando-a na cruz. Ele pregou naquele madeiro com o seu próprio corpo, com o seu próprio sangue. Amém? E despojando poderes e autoridades das trevas, promoveu o espetáculo. Meu Deus, estou até nervosa. Promoveu um espetáculo público, triunfando sobre eles. Jesus triunfou sobre o inferno. Jesus triunfou sobre os principados, os poderes e autoridades das trevas. Então, olha essa palavra. Com essa palavra a gente vai começar um jejum maravilhoso, irmãos. Também o Senhor me deu uma outra palavra, especificamente a respeito do Bolsonaro, tá? Deixa eu ver aqui, foi Juízes. Essa eu abri também orando pelo jejum, mas especificamente pelo presidente, tá? Olha só, foi Juízes 12, versos 1 ao 7, tá bom, gente? Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Assim dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Mas Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por isso não entendo por que vieram para cá hoje lutar contra mim. Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim, Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim, e sempre que um fugitivo dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Eu acho que no hebraico é Ribolete aqui, porque CH tem som de R. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel por 6 anos. Então morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Então, qual é a moral aí, gente? Mesmo sem apoio do próprio povo dele, ele foi lá e pelejou, porque ele tinha o apoio do Senhor. Jefté foi um dos juízes de Israel, assim como Sansão, assim como Gideão. Amém? Então, eu vi o Bolsonaro aí como Jefté. Por quê? Ele arriscou a própria vida para lutar contra os amonitas e o Senhor deu a vitória. Então, isso que gerou inveja, ao invés de alegria, porque é desse jeito, meus amores. Quando ninguém quer fazer, mas tem um que peita, faz e vence, o povo fica com raiva. Os covardes que negaram ajuda ficam com ódio e ainda tentam destruir. Mas o ministério de Jefté foi marcado pelas características de um valente, que até o fim lutou debaixo das ordens e da direção do Senhor. Me diz se não é o próprio Bolsonaro aí, essa descrição, essa palavra que o Senhor me deu, essa segunda palavra. A palavra principal foi Colossenses 2, versos 13 ao 15. Jesus perdoou as nossas transgressões, ele cancelou a dívida que nos era contrária, ele expôs as trevas publicamente e triunfou sobre elas.
sobre os poderes e autoridades das trevas, do diabo, tá? E depois o Senhor me mostra um juiz, um guerreiro, um valente, que foi para as guerras, sempre obediente ao Senhor, sempre debaixo da direção de Deus, e venceu, ainda que o seu próprio povo tivesse se voltado contra ele. Então, assim, gente, não tem dúvidas, não há dúvidas de que o Senhor é conosco. Brasil é o caminho. Você está no caminho certo, nação brasileira. Não desiste agora, sabe? Dá tudo de você. E eu não estou falando só de evangélico, não, gente. Eu estou falando de quem tem fé em Jesus. Seja você católico, evangélico, espírita, não sei, tá bom? Eu sei que se Jesus para você é Deus, entra nesse jejum nacional amanhã, sabe? Faz as tuas 6 horas, se não aguentar, faz 3 horas. Eu acho que o mínimo é 3 horas, sabe? Pra gente conseguir ter uma comunhão com Deus, tem que sentir uma fominha assim, sabe? Tem que doer na carne, para poder a gente reconhecer o Espírito de Deus falando conosco, mostrando para nós o caminho, a direção. Então, no mínimo 3 horas, se não aguentar faz 4, se não aguentar faz 5, se aguentar faz 6, se aguentar faz 12. Eu, Juliana, já consegui até 20 horas de jejum, só na água, eu nunca tirei água, tá? Pra mim é fundamental beber água, gente. Assim, é vital, sabe? Então, se aguentar faz mais, sabe? Se aguentar 12 horas, faz 12 horas. Importante é você estar acordado, porque é guerra. Guerra a gente tem que passar de pé, tá? E orando, louvando, coloca louvores, acordou, já coloca louvores, tem playlist no seu celular, tem Spotify, coloca a lista de louvores no Spotify, coloca a lista de louvores no YouTube. Eu que tenho iPhone, eu coloco lá na minha, como é o nome? Apple Music, né? iTunes, no iTunes e vou fazendo minhas coisas e também a gente não pode fazer como os hipócritas, né? Jesus disse, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas, que se mostram acabados, ai meu Deus, sabe, abatidos. Não, coloca a melhor roupa, toma um banho, passa um perfume. Mulher, no caso mulher, passa uma maquiagem, porque o pai que vem em secreto vai honrar no público, tá bom? Então Deus quer sinceridade, Deus quer arrependimento, Deus quer quebrantamento do nosso coração. E as palavras são favoráveis a nós, povo eleito, povo de Deus, povo que acredita no Brasil. São favoráveis ao nosso presidente, o Bolsonaro, são favoráveis. Todas as coisas vão cooperar para o bem, gente, daqueles que amam a Deus, tá certo? Então era essa a mensagem que eu queria deixar neste live. Hoje vai ser o meu último live da quarentena, porque a partir de semana que vem eu já volto com a obra, tá? Meus pais estão lá nessa hora, prestando apoio para o rebanho físico. E eu pedi essas 2 semanas para me dedicar mais à internet, gerar conteúdo. Foi muito bom, foi maravilhoso, sabe? Eu fiz muito conteúdo bacana pro meu canal, para as redes sociais em si, porque eu não sou só ativa no YouTube, mas eu tento ser ativa, presente em todas, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp eu posto diariamente stories, eu tento ser ativa em todas, tá bom? Só não tem no Twitter, não me dei com Twitter, não pretendo ter de novo, mas de resto eu tô sempre aqui. E agora vou voltar para a obra física, que também me toma muito tempo, me toma muito dos meus dons, me toma muito da minha atenção, da minha concentração. Mas vamos lá, né, gente? Os grandes guerreiros, eles parecem pequenos, como Davi parecia. Quando Samuel foi lá ungir o novo rei na casa de Jessé, o último que ele esperava que fosse ungido do Senhor era Davi. Deus não escolhe os prováveis, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Ele escolhe os que não são para reduzir a nada os que pensam ser alguma coisa. Ele escolhe as coisas vis, as ignóbeis, as desprezíveis
para aniquilar as que pensam ser fortes. Amém? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, eu tenho certeza que eu fui chamada para um grande propósito, que você aí que está me vendo também. E a gente não vai desistir. A gente não vai por vista, a gente vai por fé, tá bom? Eu tenho muita fé que o Senhor fará o melhor pelo Brasil, que o Senhor nos sustentará. Como diz o Salmo 91, com as mãos Ele nos sustentará, para que não tropecemos em pedra alguma. E estando no Senhor pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte e a serpente, porque Ele nos ama. Amém? Então Ele nos resgatará. Aleluia? Você crê nisso? Então digita aí se você vai entrar nesse jejum conosco amanhã. Quero saber quem é que vai estar jejuando, tá? Vamos orar para encerrar esta live. Mas quero saber aí de vocês. Quero que vocês interajam nos comentários. E vamos que vamos. Vamos dar mais 5 minutinhos. E aí a gente já entra na oração. Tomando um chá aqui, gente. Eu fiz gelado ele. Então, vamos lá, né? Aleluia, Senhor. Ô, Pai, entramos em oração nesta hora. Em nome de Cristo Jesus. Cheira labassuri alamandras de canto. Rica de labasse canta labassoire cantaraias. Jesus, Tu és Deus. Vem sobre nós, Senhor. Abençoa o dia de amanhã. Já desde essa madrugada vai nos dando revelações, Senhor. Direcionamentos, sonhos. Meu Pai, revela-te, Pai. Revela o que queres. Revela, Senhor, o que farás. Porque a Tua palavra diz que Tu não faz coisa alguma sem antes revelar aos Teus servos, os profetas. Senhor, esteja conosco. Não nos deixes cair. Não nos deixes tropeçar, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós somos um povo que clama, que acredita nas promessas, Senhor. E Pai, se tem um povo que chama pelo Teu nome, Senhor, se humilha, ora, Senhor, busca a Tua face, se arrepende dos seus maus caminhos, então Tu dizes na Tua palavra que Tu ouves do céu, perdoas os pecados e sara a terra. Sara a nossa terra, sara nesta hora, Pai. Oh, rabaxerie canta laira la suire labas, cheira leirias de canto. Intercede em favor do presidente. Intercede em favor, Senhor, do Mandetta, Pai. Dê sabedoria a ele, Senhor, para que ele não abandone o barco agora, para que ele não diverja do presidente, Senhor. Eles têm que caminhar juntos, Pai. Porque um cordão de 3 dobras, Senhor, é mais difícil de quebrar. Toca no coração dos ministros nesta hora. Revela eles em sonho, estratégias. Cheira leirias de cantoeira, cheia magesia. Toca no coração do presidente, Senhor, dá paz a ele para tomar decisões, meu Pai. Senhor, toca em cada brasileiro, meu Pai. Nós somos, Senhor, uma terra que Tu amas, Pai, porque nós, Senhor, temos fé no Filho. Nós somos uma nação que aceita o Filho, em sua grande maioria. E isso, Pai, te deixa tão feliz, Pai, porque Tu e o Pai, o Filho e o Pai, Senhor Jesus, são um. E aquele que ama o Filho e tem os mandamentos, este será amado pelo Pai. Protege-nos, livra-nos, Pai. Não há doenças, Senhor, nem culpa que fiquem de pé diante de Ti. Verdadeiramente Tu levaste sobre Ti as nossas dores e as nossas doenças, Senhor. Nós Te reputamos por aflito e ferido de Deus, mas na verdade o que Te feriu naquela cruz, Jesus, foram as nossas transgressões. O que Te moeu foram as nossas iniquidades. Cheira leirias de canto e era la soire labás. O castigo que pode nos trazer a paz
só pode estar sobre ti, Jesus. E somente pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Entra agora e sara, Pai. Cura. Também as outras nações, Senhor. Que elas se ajoelhem e proclamem, Senhor, um dia de jejum, um dia de oração. Que elas reconheçam que Tu és o Messias e não há outro. Porque se nós não clamarmos nesta hora, as pedras clamarão. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegamos até aqui, amados. E se perecer, perecemos, Senhor. Nós te entregamos agora esta batalha, esta guerra. Rela la 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 tira la 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 ira la 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 suira reia. Ei, anaraias de canto, tira la 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 sou. E assim diz o Senhor: Brasil, escute a voz que virá. Escute a voz que virá, soprando nos quatro cantos desta terra. Oh, rabaxerie canta la era la suire la bas. Do Oiapoque ao Chuí. Eu vou bradar, eu sou o Senhor quem fala. Eu vou fazer, vocês verão o impossível. Prostrem-se e fiquem parados para ver o salvamento que virá de mim, o Senhor. Esta batalha, ela é minha, diz o Senhor. Esta batalha, ela é ganha. Como Jefté, sejam valentes. Como Gideão, ainda que só em 300, eu escutarei. Eu sararei a terra. Oh, canta la era la sira la era la chera la era la sou me que ne faz. Eu farei, diz o Senhor. E junto com a minha faxina nesta nação, também haverá uma limpeza nos altares. Grandes líderes evangélicos, grandes líderes cristãos em si, cairão, vocês verão a verdadeira face deles. Porque eu sou com aqueles que me adoram em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o meu Pai procura, diz o Senhor Jesus. Nação brasileira. De fato já chegou este dia. E eu tenho visto cada um de vocês. Eu vou levantá-los com grande voz, com grande autoridade neste tempo. Este é o meu povo. Este é o meu povo. Diz o Senhor, este é o meu povo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, vou aguardar aí os directs com os números para que possa colocar vocês no grupo e a gente estar jejuando juntos amanhã, tá bom? Glória a Deus pela vida de cada um aqui. Fiquem na paz. Shalom.